Ana e Beatriz nasceram e cresceram em uma pequena cidade rural, onde a vida nunca foi fácil. Filhas de um agricultor e uma dona de casa, as irmãs sabiam o que era enfrentar dificuldades diárias. A casa em que viviam era modesta, feita de madeira simples, e as condições de vida eram sempre apertadas. Mesmo assim, desde pequenas, as duas sempre foram muito unidas. Ana, a mais velha, assumia o papel de protetora, tentando sempre garantir que Beatriz tivesse uma infância o mais feliz possível, apesar da luta constante da família. Beatriz, por sua vez, sonhava com uma vida melhor, longe da terra seca e das dificuldades que a rodeavam. Ela acreditava que havia algo mais esperando por ela fora daquele lugar. Com o tempo, a realidade foi ficando mais difícil. O pai, sempre com a saúde fragilizada, não conseguia mais arcar com os custos da lavoura, e a mãe estava sobrecarregada tentando manter tudo funcionando. Ana, com seu espírito forte, sabia que a única maneira de sair daquela vida era encontrar uma oportunidade. Um dia, ao passar pela cidade, viu um anúncio de venda de um terreno barato. O preço estava muito abaixo do valor de mercado, mas Ana soubera desde sempre que para quem tem pouco, o risco faz parte da jornada. Ela decidiu que compraria o terreno, mesmo sem saber muito sobre o que faria com ele. Beatriz, que sempre desconfiava de tudo, ficou com um pé atrás. Não sei não, Ana, parece bom demais para ser verdade, ela disse. Mas Ana estava determinada. Ela sabia que se conseguisse transformar aquele terreno em algo rentável, poderia mudar o destino das duas. O terreno ficava a algumas horas de distância da cidade, em uma área afastada. Quando chegaram lá, Beatriz ficou incomodada com o lugar. O terreno era maior do que imaginavam, mas estava tomado por mato e árvores secas, e parecia mais um local abandonado do que uma possível fonte de renda. Ana, porém, não se deixou abalar. Decidiu que iria investir o pouco dinheiro que restava em limpar o local e tentar tirar o melhor proveito dele. Durante os primeiros dias de trabalho, as irmãs se dedicaram ao máximo. Ana cortava árvores e retirava o mato, enquanto Beatriz, com seu olhar mais sensível, começava a perceber algo estranho. Este lugar tem algo no ar, Ana. Sinto que a terra está guardando algo. Ana, porém, apenas rira. Isso é coisa da sua cabeça, Beatriz. Vamos trabalhar, o futuro está aqui. E assim, o trabalho continuou. Após semanas de trabalho árduo, Ana teve uma ideia: transformar o terreno em um pequeno sítio, onde poderiam cultivar e vender produtos da terra. Pensou até em criar um pequeno negócio com horta e venda de alimentos frescos para cidades vizinhas. O trabalho estava difícil e as condições de vida ainda mais complicadas. Mas aos poucos, as duas irmãs começaram a ver resultados. O terreno começava a dar sinais de vida. As plantas cresciam, o cheiro da terra se tornava mais saudável e até as primeiras hortaliças começaram a florescer. Porém, algo começou a incomodar Ana. Durante o processo de arar a terra, ela encontrou algo. Inicialmente pensou ser apenas um pedaço de metal ou uma pedra, mas quando escavou mais profundamente, percebeu que aquilo não era comum. O que Ana encontrou foi uma velha caixa de madeira, suja e parcialmente enterrada. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Dentro da caixa havia documentos antigos, fotos desbotadas e, mais surpreendente ainda, uma carta escrita à mão, datada de muitas décadas atrás. A carta falava sobre um antigo morador da região, um homem que havia feito uma fortuna com o cultivo da terra e que, antes de desaparecer misteriosamente, escondia sua maior riqueza ali, naquela mesma área onde agora Ana e Beatriz estavam. Ana sentiu que aquilo era mais do que uma coincidência. Ela acreditava que aquela descoberta poderia ser a chave para transformar sua vida e de sua irmã, de uma vez por todas. Ela compartilhou a carta com Beatriz e juntas decidiram seguir as pistas deixadas pelo misterioso morador. A descoberta parecia mágica, mas o caminho para entender os segredos do passado não seria fácil. Elas seguiram as pistas, uma a uma, desenterrando mais fragmentos da história que pareciam cada vez mais conectados ao local.
À medida que iam avançando, a história de superação do antigo morador começava a se entrelaçar com a delas. Ele também havia começado com pouco, enfrentado adversidades, mas encontrou algo que mudaria sua vida. E agora, de alguma forma, parecia que o destino delas estava ligado a esse homem. No entanto, com cada pista, as irmãs começaram a perceber que a história estava cheia de reviravoltas, como se alguém ou algo estivesse tentando impedir que elas chegassem à verdade. Conforme as irmãs cavavam mais fundo, encontraram algo inesperado, um velho poço que parecia ter sido escondido de propósito. Com o coração acelerado, Ana desceu primeiro e, ao chegar ao fundo, encontrou uma grande caixa de metal enferrujada. Dentro dela, havia o que parecia ser uma quantidade imensa de dinheiro antigo e joias. No entanto, ao lado da caixa, havia mais uma carta. E dessa vez, a história revelada era ainda mais surpreendente. O antigo morador havia feito sua fortuna de maneira duvidosa, e o seu sucesso estava relacionado a um antigo segredo envolvendo o solo daquele terreno. Ao lerem a carta, as irmãs perceberam que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam, algo que estava conectado ao futuro delas de maneira impensável. Ana e Beatriz estavam diante de um dilema. O dinheiro encontrado poderia resolver todos os seus problemas, mas a história por trás dele era sombria. As duas acabaram de descobrir que aquele terreno, aparentemente um simples pedaço de terra, era o centro de algo muito mais complexo. Elas estavam sendo observadas e agora precisavam decidir entre tomar o que era delas por direito ou abandonar tudo para não se envolverem em algo maior do que podiam controlar. Beatriz, com seus valores fortes, queria abandonar tudo, mas Ana, com seu instinto de sobrevivente, sabia que aquela oportunidade não apareceria novamente. Naquela noite, Ana teve um pesadelo. Ela viu o antigo morador, o seu espírito, vagando pela propriedade, e ele parecia estar avisando-a de que, se tomasse o que não era dela, as consequências seriam severas. Quando acordou, Ana estava em pânico. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela percebeu que o valor real daquele terreno não estava no dinheiro ou nas riquezas, mas na luta que enfrentaram para conquistar aquilo. Elas haviam superado tanta coisa juntas que agora o que importava era confiança mútua. Decidiram então que usariam os recursos encontrados para criar algo verdadeiro, um negócio que respeitasse a terra e a história daquele lugar. Anos depois, o pequeno sítio que Ana e Beatriz criaram se tornou uma referência na região. Elas haviam superado não só a pobreza, mas também seus próprios medos e limitações. O terreno, que parecia ser apenas uma terra perdida, agora era um símbolo de luta e perseverança. Ao olhar para o horizonte, Ana sabia que o verdadeiro tesouro não estava na caixa de joias ou no dinheiro, mas no amor e na dedicação que haviam colocado em tudo aquilo. Elas haviam conquistado o que realmente importava. Mas algo estranho ainda pairava no ar. Ana nunca conseguiu tirar da cabeça aquela última pergunta da carta encontrada no fundo do poço. Você está preparada para a verdade?